Olá, tudo bem? Bem, dando continuidade, né, à construção, né, à elaboração do nosso eixo, o que nós precisamos agora é incluir alguns elementos, né? Temos um rebaixo com furo, um outro furo e um rasgo de chaveta. Vocês vão observar que, diante da necessidade, nós vamos precisar incluir algumas outras ferramentas que não foram antes trabalhadas, certo? Então, aqui nesse caso mesmo, o que a gente pode perceber? Que este rasgo aqui, né, esse rebaixo, melhor dizendo, ele tem uma distância, né, da extremidade desse diâmetro para a base dele de 32. Isso significa que do centro para cima nós temos 12, certo? Então vamos lá. Criando o esboço, vamos, né, selecionar essa face, ok? Nessa face nós vamos construir, a partir dessa circunferência aqui, ó, do ponto da circunferência, da linha da circunferência, criar uma linha horizontal, ok? Tá aí. E colocar a sua dimensão. Então, do centro para ela, nós vamos ter a medida de 12, certo? Bem, isso eu preciso, porque eu vou precisar utilizar essa parte daqui, ó, nessa calota circular aqui, essa calota, para poder fazer o rasgo. Então, digo que resolvido o problema. Então, o que nós vamos fazer é justamente pegar essa região daqui e adentrar. Então, vamos à extrusão, selecionar a área. Observe que nesse caso seria uma inclusão. Então, vamos colocar para dentro. Ele já está pedindo aqui o valor, certo? Nesse caso, como é 30, mas na verdade, vamos dar aqui uma pescada de novo, ela tem distância da face para dentro de 35, certo? Então, vamos colocar aqui o valor de menos 35 e dar um OK, certo? Pronto, temos aqui. Aproveitando já aqui, observe que sobre a face nós temos um círculo, né, um furo circular com o diâmetro de 14 e a distância da face de referência para o centro do furo de 20 milímetros. Então vamos lá. Então vamos selecionar aqui, criar o esboço, selecionar a face, ok? Damos zoom aqui para melhorar e criar este círculo. Eu posso criar aqui o círculo em qualquer lugar, mas vamos aproveitar. Observe que aqui eu tenho como referência o ponto médio, eu arrasto o cursor para dentro, certo? Já crio aqui, já está no centro, né, desse platô aqui, e o diâmetro de 14. Então, colocar 14. Eu só preciso agora verificar essa distância, que nós vimos anteriormente, que é de 20, se eu não me engano. Vou voltar aqui. Então, 20 milímetros, certo? Então, vamos amarrar aqui. Do centro do círculo até a linha da borda, 20. Ok? Feito, eu digo, concluir esboço. Tá? E aí volta à posição da perspectiva e vou mais uma vez fazer a extrusão, só que no sentido contrário, para fazer o corte. Tá aqui, observe que vou direcionar para baixo e aqui tem a distância. Como nós não sabemos, ali o desenho não dá nenhum tipo de toque se o furo é passante, né, se ele atravessa toda a peça ou se vai até uma certa altura. Então eu vou colocar aqui o valor, temos aqui 15, mas vamos deixar de 15 mesmo, e dar um OK. Tá? Observe, fizemos um furo. Como não é um furo passante, ó, ele tem a profundidade de apenas de 15, certo? Dando continuidade. Aqui observe que o furo ele já tem o diâmetro de 20 também, porém a distância da face, dessa face daqui para dentro, é de 25 milímetros. Como a gente não consegue fazer um furo numa superfície curva, como aconteceu aqui, né? A superfície é plana, então a gente vai trabalhar, né, com outra estratégia. Okay? E qual é essa estratégia? A gente vai criar um plano aqui em cima, certo? E aí a gente vai, já nesse caso, construir, né, que é de construir planos, e vamos colocar aqui, plano de deslocamento. Tá? Colocando isso, e a gente vai escolher qual é o plano que vai nos dar a referência para fazer o deslocamento do plano que será construído. Então, o plano que nesse caso, né, que determinaria a distância até essa superfície curva, né, até o limite dela, é o plano horizontal, porque justamente ela está no centro. Lembre que toda a superfície, né, todo o eixo deste eixo, né, o centro deste eixo foi feito baseado na origem, né, no ponto de origem do sistema. Então vamos colocar aqui, e aqui nós vamos, né, colocar a distância dele, que no caso, como esse raio daqui, com esse diâmetro de 60, nós vamos colocar o valor de 30, já está colocado 30, e dar o Enter, certo?
Vamos ler? Então, observe aqui, ó. Deixa eu só fazer a modificação. Percebo que, vou botar aqui à esquerda, observe que o plano está aqui, ó, ele está tangenciando essa circunferência cujo diâmetro é de 30, tá ok? Então, vou voltar aqui. Agora vamos criar de novo, indicar esse novo plano que nós criamos. Botou aqui. E nele vamos construir, né? Ele desaparece, mas ele está aqui, certo? Só não é visível. Então vamos criar aqui o círculo de raio igual. Não vamos criar nenhuma referência aqui para poder não... Né? Ele pode até estar aqui, mas se a gente colocar aqui pode ter uma amarração. Então vamos fazer aqui assim. Vamos pegar aqui que está no centro, colocar ele aqui um pouco. Vou colocar aqui um pouco do lado de cá. Né? Puxar e diâmetro de 20. Colocar o diâmetro. Pronto, feito isso. Agora vamos colocar a outra distância. Vamos pescar aqui. Ele já está aqui no centro, certo? Do plano, ou seja, dessa dimensão aqui, desse diâmetro de 60, mas ele recua para dentro de 25. Né? Vai estar também no centro do tamanho dessa espiga aqui. Então vamos colocar aqui, do centro para essa extremidade, 25, e aí ele está, certo? E vamos agora concluir o esboço. Feito isso, mais uma vez extrusão, lembrando que ele já está reconhecendo, certo? Vou colocar para baixo. Nesse caso aqui eu vou colocar, né, em relação ao tudo, desculpe, distância, vou colocar todos, ou seja, ele vai fazer um furo passante. Está feito, concluo, dou OK, e observe que o furo, esse é passante, enquanto esse daqui é um furo cego. Tá? Voltando, vamos agora ao rasgo de chaveta, que a forma geométrica do rasgo de chaveta é um dislot, mas a mesma coisa, como ele aqui nessa espiga, né, ele também é uma superfície curva, a gente não pode desenhar na superfície curva, então a gente vai ter que fazer o mesmo esquema de construir um plano paralelo e sobre esse plano fazer esse rasgo de chaveta, certo? Então vamos lá, mais uma vez, vamos escolher o plano, ou melhor dizendo, criar o plano de deslocamento em relação ao horizontal. Vamos colocar agora a distância, se não me engano, o diâmetro daqui era 48, vamos colocar o valor de 24, certo? E aí, mais uma vez, para que vocês percebam, ó, tá vendo? O plano está aqui, está tangenciando o círculo de 48 de diâmetro, tá? Voltando à posição original, vou agora criar o esboço, indiquei o plano que foi construído e, de novo, criar o rasgo de chaveta. Então vamos vir aqui criar, no caso ele tem a forma da ranhura, né? Vou colocar a ranhura de... pode ser de centro a centro, ok? Vamos verificar aqui. Vamos fazer aqui, ó, observação. Ele tem 36 de ponta a ponta, certo? A gente pode, como a largura dele é de 14, aqui, ó, tem uns 14 aqui, certo? Daqui para aqui é 14, então é o raio de 7. Então vai ser 7, seria 36 menos 14. 36 menos 14 dá 24, de centro a centro, certo? Então, vamos criar a ranhura de centro a centro, certo? Pega aqui o desenho aqui, de centro a centro, 24. E a largura dele de 14. Certo? E agora nós vamos criar as referências. Lembrando que, mais uma vez, olha, da superfície externa para essa extremidade aqui da ranhura, do slot, é de 15. Então, no caso do centro para cá, seria 15 mais 7 do raio. Então, 22. Certo? Então, vamos colocar aqui. Daqui para cá, nós temos 22. Certo? E como o diâmetro é 48, né? Daqui até aqui em cima, até essa extremidade, ó, nós temos 24. Ok? Deixa eu ver aqui deve ser... Não, tangente, tangente. Vamos lá. Daqui para cá, 24. Ok. Certo? Então, feito isso, o esboço concluído, voltar aqui, e vamos verificar a profundidade. A profundidade dele é de 5 milímetros, tá? Observe desde do centro, né, daqui do centro, que é o lugar onde o plano tangencia, para baixo é 5. Então vamos em extrusão, colocar no sentido contrário, ele já é considerado como rasgo, e vou colocar o valor de menos 5. Tá? E aí, dá o OK, e nós temos o nosso eixo com seus elementos
concluídos, certo? Então, aprendemos mais uma ferramenta que foi, no caso, a construção de planos, que pode ser, nesse caso aqui, foi o plano de deslocamento, tá certo? Valeu, meu povo. Obrigado.